Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Marçal Filho comenta pontos em defesa da CPI para investigar as cobranças de energia elétrica. Hoje sou tomado de alívio ao ocupar essa tribuna, porque desde o final do ano passado, antes de assumir o mandato na condição de deputado estadual, fui procurado por inúmeros consumidores de energia deste estado, reclamando das altas contas que vieram no final do ano passado e início deste ano. E as explicações da Energisa nunca me convenceram. Tomei iniciativa de audiência pública aqui nesta casa, participei de audiência pública na Câmara de Vereadores de Campo Grande, e em parceria com a Câmara de Dourados, também lá estive numa audiência pública para debater isso com os PROCONs, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com a OAB, enfim, com todos os representantes da sociedade organizada. E digo que hoje estou aliviado porque finalmente temos a proposta de uma comissão parlamentar de inquérito com um fato determinado, coisa que não tínhamos antes. Logo quando foi proposta a primeira CPI nesta casa, dizia ao autor da mesma, elogiando as intenções, mas o alertando para aquilo que manda a nossa Constituição Federal, de que o fato determinado tem que estar muito claro num pedido de CPI, tem que ter o objeto, porque senão é uma CPI natimorta. Chegando ao Poder Judiciário, é pacífico uma CPI ser derrubada exatamente por falta deste requisito legal, que está na lei, e que outrora já foi, já teve o mesmo fim, uma outra CPI, também contra a Energisa, que não tinha o fato determinado explícito. E agora, o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, deputado Felipe Orro, trouxe este fato determinado e eu pude assinar como coautor, e tenho certeza todos os parlamentares dessa casa estão fazendo o mesmo, se é que já não o fizeram, porque nenhum dos deputados desta casa estava satisfeito com as explicações da Energisa em relação às altas contas de energia. Nenhum dos deputados. Todos reclamavam disso. Inúmeros vieram a essa tribuna para falar, outros não estiveram aqui, mas manifestaram isso para todos nós. Tenho certeza que agora, com este fato determinado, que é justamente as suspeitas de irregularidades nas medições de energia, nós teremos uma CPI que terá um resultado, que chegará ao seu final. Porque a preocupação inicial era de nós não adentrarmos numa seara muito perigosa, de que é a CPI terminar em pizza. Nós decepcionarmos as pessoas ao não termos um fato determinado e, ao final, as pessoas dizerem: ah, isso era para inglês ver. Na realidade, não queriam um resultado concreto. E agora, com esse fato determinado na CPI, assinei com muita satisfação, porque agora vamos trabalhar. Eu sei que meu partido não tem condições de me indicar como membro dessa CPI, porque nós já temos um membro nela, que é o Felipe Orro, que fará parte dessa comissão parlamentar de inquérito. Mas já pedi aos demais colegas de outros partidos que fizessem a minha indicação. Mas se isso não for possível, não tem problema. Não me impede de trazer aqui um farto material que colhi ao longo desses meses, durante todo este ano, para colocar à disposição desta CPI, para que possamos ter um resultado profícuo. Nós, quando aqui tivemos em audiência pública questionando a Energisa falou da distribuição, que é cara, a Energisa falou
alto valor da energia elétrica por causa do alto consumo, em dias de muito calor, em meses muito quentes. Mas nós temos algumas questões que já posso mencionar aqui. Segundo o regulamento da ANEEL, todas as concessionárias de energia podem, durante 3 meses, fazer a leitura sem estar presente na residência do consumidor. Por 3 meses consecutivos, a Energisa pode lançar na conta uma média de gastos. Agora, reflitam comigo. Se esses 3 meses acontecerem num período de inverno, ou no final de um inverno, no final de um tempo frio, quando vier a conta seguinte aos 3 meses, quando se fizer a leitura presencial real lá no medidor de energia, a conta vai para cima. A conta estoura. Então, nós precisamos corrigir isso. E vou propor, com um projeto de lei, essa modificação para diminuir esse tempo de leitura. É preciso que a Energisa, as concessionárias de energia, façam a leitura lá na residência do consumidor, todos os meses. E não apenas considerando a média de 3 meses, como a ANEEL permite, mas que nós, enquanto legisladores estaduais, podemos modificar isso pela competência concorrente que temos como Assembleia em relação aos legisladores federais. Então, essa é uma proposição que aqui vou fazer, no sentido de que a Energisa faça a leitura mês a mês, para que não ocorram essas distorções. Exatamente porque é feita a média dos 3 meses, e a média pode ser em tempos de baixa temperatura, com consumo menor. E quando se faz a leitura presencial lá no medidor, essa conta vai para cima. Nós fizemos, inclusive, uma moção de repúdio aqui à ANEEL, que foi aprovada por esta casa, em relação à ANEEL ter vindo aqui no Mato Grosso do Sul, dizer que a conta de energia estava correta, que não havia nenhuma irregularidade. E, claro, temos consciência que não é só um problema de Mato Grosso do Sul, é um problema nacional, e nós esperamos que os parlamentares federais, os 8 deputados federais e os 3 senadores, possam cobrar da ANEEL, possam fazer a CPI do sistema elétrico em nível nacional. Por que essa história de bandeira vermelha? Por que essa história de uma planilha que ninguém entende, com impostos sobre impostos, com altas contas que vêm ao consumidor por conta da distribuição, da linha de transmissão? Mas nós temos que fazer o nosso papel enquanto Assembleia Legislativa. Por isso que assinei como coautor essa CPI da Energisa, com o farto material que busquei, por exemplo, junto à Defensoria Pública de Direitos do Consumidor em Dourados, que, inclusive, se colocou à disposição para que tenhamos aqui o advogado especialista nessa área que está cuidando da CPI de Rondônia, que está dando todo o suporte para os deputados estaduais lá de Rondônia, estado esse que também é servido pela Energisa. Não estamos dizendo que os mesmos fatos que vamos encontrar aqui serão semelhantes ou idênticos, ainda não sabemos, a CPI servirá justamente para isso. Mas temos que colher todas essas informações, buscar todos esses subsídios para tornarmos essa CPI realmente producente e que traga resultados e principalmente respostas ao consumidor, porque até hoje nós não conseguimos respostas convincentes em relação aos aumentos. E temos que nos preparar, porque
porque estamos chegando no mesmo período em que ocorreram essas altas absurdas, ano passado e início deste ano. Isso irá acontecer agora, nesses meses que se avizinham. E por isso mesmo essa CPI vem em boa hora. Aqui, inclusive, eu propus e foi aprovada a Frente Parlamentar para o monitoramento das contas de energia. Já disse que poderei não ser indicado para fazer parte dessa comissão, pelo fato de que meu partido já tem um membro que é o autor dessa CPI, que é o deputado Felipe Horro. Mas, como frente parlamentar, quero atuar também junto a esta CPI para que possamos robustecê-la, no sentido, como disse agora e vou repetir, de dar respostas a essas perguntas que até hoje nós não conseguimos nos convencer e nem explicar aos consumidores. A alegação de que no período de férias as crianças ficam em casa, as pessoas ficam em casa e gastam mais energia, são alegações corretas. Mas nós tivemos casos de pessoas que trancaram as suas casas, desligaram tudo e foram para as férias, e quando voltaram, se depararam com contas muito altas de energia. Então, o fato determinado é principalmente verificar a questão da medição da energia, dos medidores de energia. Mesmo que o Inmetro já tenha dito aqui, inclusive em audiência pública, neste plenário, de que não há nenhum problema em relação a isso. Mas nós temos que ter o benefício da dúvida, exatamente não querendo contrariar o Inmetro. Até porque o Inmetro diz que o consumidor é que leva o relógio até ela. Nesse percurso que a Energisa, o consumidor leva o relógio, ela não tem responsabilidade. Só quando chega nas mãos do Inmetro, é que o Inmetro tem responsabilidade. A partir dali, aí ele pode fazer essa aferição. Outra questão absurda que eu acho é que, se você tem dúvidas em relação ao medidor de energia, você retira seu medidor e leva para o Inmetro, se não tiver nenhum problema, você é que tem que pagar a conta. Isso já é uma ameaça. Como é que você vai arriscar? Você é consumidor, ganha pouco, paga uma conta de energia alta, você tem dúvidas em relação ao medidor, mas pode ser que o medidor não tenha nenhum problema, aí você vai correr o risco de ir ao Inmetro e depois ter que pagar a conta por isso? Isso é algo que tinha que ser retirado. Porque existem outras razões. Por exemplo, já foi constatado que os bairros mais antigos, os bairros que possuem aquela rede de energia elétrica antiga, a rede de energia elétrica velha, vêm com os valores mais altos. Vou dar um exemplo aqui. Na cidade onde moro, bairros de classe alta, mas bairros recentes, são bairros novos, com rede nova, com transformador novo. O percentual é menor do que dos bairros mais pobres, de classe mais pobre, onde a rede é velha e os transformadores não foram trocados. Porque a Energisa espera o transformador estourar, explodir para trocar. Há uma demora nisso. A alegação da Energisa, já dita aqui, é que se for trocar, vai ter que ratear esse custo da energia com todos os usuários de Mato Grosso do Sul. É algo injusto. Os relógios digitais, da mesma forma, ainda não foram implantados na sua totalidade em Mato Grosso do Sul, que a própria Energisa diz que não pode fazer isso automaticamente, fica muito caro, e nós é que vamos pagar a conta. Então, existem relógios que são analógicos ainda, que são relógios antigos, que podem ocorrer essas distorções. Por exemplo, quando há uma queda de energia, ou principalmente uma sobrecarga de energia, numa sobrecarga pode disparar o relógio, por causa de uma rede elétrica velha. Então, são vários fatores que nos levam a ser coautor dessa CPI da Energisa, uma CPI que é da Assembleia Legislativa e não apenas de um deputado. É uma CPI de todos os parlamentares dessa casa, porque todos estão preocupados com esta questão. É bom salientar que aqui, na Assembleia Legislativa, todos os deputados aprovaram um projeto da minha autoria e que já é lei,
onde a Energisa tem que disponibilizar na conta de luz qual é o montante que foi recuperado dos chamados gatos, o roubo, furto de energia. Porque o que ocorre? A pessoa é flagrada roubando energia, furtando energia. Essa energia que é furtada, que é roubada, ela é paga por todos nós. A Energisa coloca isso na nossa conta. Uma pessoa rouba a energia, nós pagamos a conta. Só que a Energisa entra na justiça, aciona essa pessoa que roubou energia e consegue esse dinheiro de volta. E para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro é nosso. Teria que ser devolvido. Só que não temos este montante. Esta lei, que já está valendo, vai nos dar isso. Vai mostrar quanto é que a Energisa recuperou desses gatos de energia. E aí tem uma sugestão. Por exemplo, a Santa Casa de Campo Grande está devendo milhões de reais para a Energisa. Por que não abater esses valores recuperados pela Energisa dos gatos, do furto de energia, para abater, por exemplo, numa Santa Casa, ou numa entidade qualquer que esteja nas mesmas condições? Essa pode ser uma saída. Concedo a palavra ao deputado Barbosinha. Deputado Marçal Filho, parabenizo Vossa Excelência por trazer este assunto tão importante e, sobretudo, por pontuar que não há, da parte da Assembleia Legislativa, nenhuma resistência à fiscalização, à formação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Energisa. Em nenhum momento foi esta a resistência apresentada pelos parlamentares. Evidente que o que nós não queremos é que a CPI caia no descrédito, que bata no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário, e seja obstacularizada, não é, por falta de predicados exigidos pela Constituição Federal. A formação dessa CPI, a resposta clara e evidente de que nós queremos fiscalizar, nós queremos investigar e, sobretudo, queremos oferecer respostas, não é, à sociedade sul-mato-grossense. Não é uma CPI de um parlamentar, é a CPI da casa. E, obviamente, que o próprio deputado Capitão Contar, que apresentou a primeira proposta, pode integrar fortemente, inclusive, na direção da própria CPI. O que nós não podemos fazer dentro do jogo democrático é pessoalizar a questão, é transformar fatos, criando factoides e argumentos para colocar a opinião pública contra a Assembleia Legislativa, vendendo informações que não são verdadeiras. Quando, na verdade, desde o início ficou muito claro. Em nenhum momento nós falamos em dinheiro, em 200 mil reais, que não poderia fazer a CPI, porque a CPI custaria, porque eu não sei de onde nasceu 200, 50, 100, 200, evidente que a Casa Legislativa, ela tem que despender os recursos necessários para que a CPI possa se valer de técnicos, porque nós não temos o conhecimento técnico, oferecer todos os meios e condições para que a CPI funcione. Por esta razão que ela tem que ser bem fundada. Ela tem que ter elementos de início que evidenciem, não seja aberta. Eu estava olhando, só para finalizar, deputado Marçal Filho, estudando o conceito de fato determinado. E achei muito interessante um grande jurista dizendo o seguinte: é comparado ao inquérito policial. Você não instaura um inquérito policial por um aspecto genérico, que a polícia pode investigar. Aumentou a energia. Eu vou abrir um inquérito policial para investigar o aumento de energia? Não, o aumento de energia é autorizado pela ANEEL. Os requisitos do aumento são autorizados pela ANEEL. Eu preciso de ter, dentro do aumento, um fato conceitual que evidencie o desvio. Esse desvio é o indício, a evidência, tanto da instauração do inquérito policial, quanto da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Parabenizo Vossa Excelência pelo detalhamento, pela riqueza de informação. Fizemos aqui uma audiência pública, mas Vossa Excelência também pediu informações importantes e a experiência de parlamentar federal poderá contribuir muito para que essa CPI possa trazer respostas que a sociedade sul-mato-grossense tanto espera de todos nós. Muito obrigado. Vossa Excelência fez uma analogia muito interessante do inquérito policial, porque é uma comissão parlamentar de inquérito, portanto é um inquérito também.
Então, é evidente que tem que ter o fato determinado. E era isso que a gente conversava, né? Com pouco conhecimento jurídico que eu tenho, um advogado não na magnitude de Vossa Excelência, mas com o mínimo conhecimento de que é preciso ter o fato determinado. Porque todas as jurisprudências assim afirmam. Eu estive com a doutora Marisa, que Vossa Excelência conhece muito bem, defensora pública dos direitos do consumidor, ela trabalha muito essa questão, ela dizia também, nós precisamos de um fato determinado, senão não tem como criar. E agora, com o fato determinado, nós somos coautores, os deputados estaduais são coautores dessa CPI, porque agora nós temos uma direção e não corremos o risco muito alto do Tribunal de Justiça obstar essa CPI. Claro que a Justiça ela é autônoma, ela pode fazer isso, mas nós estamos, pelo menos, com suporte de fato determinado para refutarmos qualquer ação judicial, porque temos um fato determinado. Gostaria de citar alguns fatos. Cobranças irregulares de consumo de energia elétrica estão no topo das reclamações registradas contra a Energisa. Somente neste ano, o PROCON já registrou total de 1.431 queixas. 435 são referentes a cobranças indevidas ou abusivas, o que representa cerca de 1/3 de todos os casos. Uma outra questão também que quero apresentar como projeto de lei, que já funciona na Sanesul, na empresa concessionária de água do nosso Estado. A conta de energia ela tem que vir independente, ela não pode vir com outras cobranças. O que ocorre? A pessoa às vezes tem um débito com a Energisa, a Energisa coloca na conta de energia aquele débito, é pago num boleto só, numa conta só. O que ocorre? A pessoa não tem como pagar a conta de energia individualmente. Ela é obrigada a pagar os outros custos, seja de custos de parcelamentos, de indenizações, de perdas com fraude. Tudo isso vem em conjunto na fatura mensal. Isso tem que ser individualizado, porque a pessoa fez um parcelamento, por exemplo, né? A Energisa diz que pode fazer o parcelamento. Aliás, isso é lei, tem que fazer o parcelamento. Ocorre que a pessoa faz o parcelamento e esse parcelamento vem dentro da conta de energia daquele mês, não vem individualizado. Então, se a pessoa não paga o parcelamento, ela não tem como pagar a conta de energia também. Então, também estou apresentando um projeto nesse sentido, porque isso já é praticado pela concessionária de água aqui do nosso Estado. O detalhamento das informações é outra questão também. Não é? A gente saber as informações, qual é o custo da nossa energia. Um outro fato que só é praticado pela Energisa, pelo que eu sei. Você só pode ter contato e informação com a Energisa através de e-mail. Eu, por exemplo, eu não olho mais o meu e-mail, já esqueci. Eu olho meu WhatsApp, toda hora eu olho meu WhatsApp. Agora, a pessoa lá que não tem condições financeiras, uma pessoa lá humilde, vai ficar olhando e-mail, vai ter que passar um e-mail para a Energisa para ser atendido. A Energisa tem que facilitar a vida das pessoas, para as pessoas terem acesso às suas contas, é um direito do cidadão. No entanto, tudo é pelo e-mail. Tudo que você vai fazer, não, manda um e-mail, é através do e-mail. Então, essa é uma outra coisa também que quero propor para que isso seja modificado. Enfim, são vários problemas que nós temos, que nós queremos apresentar soluções, como já fiz aqui, como mencionei agora há pouco, uma lei que já está em vigor, que faz com que a Energisa deixe muito claro o que é que ela recuperou dos chamados gatos dos furtos de energia, isso já é lei. Queremos apresentar várias proposições aqui na Assembleia e queremos trazer elementos para esta CPI, para que nós possamos dar uma satisfação que nós queremos tanto desde o início dessa legislatura. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.